Correção da atividade do livro Ápice de Língua Portuguesa, quinto ano, páginas 29 e 30. Pontuação, entonação e expressividade. Atividade oral e escrita. Na leitura de todos os poemas, menciona-se muito a expressividade. Na fala, podemos modular a voz, isto é, mudar a voz para dar mais significados ao que falamos. Essa modulação, uma espécie de musicalidade, é chamada de entonação. Em situações diferentes, dependendo de nossas intenções ao falar. A entonação que damos a uma frase pode se alterar. Veja os quadrinhos a seguir. Cebolinha, o que fez com o seu cabelo? Nada, só peguei uma ventania no caminho. Maurício de Souza. Mônica Barueri, Panini Comics, número 19, novembro de 2016. Então nós temos aí uma tirinha da Turma da Mônica. Então vamos responder com base nessa tirinha. Questão 1. Leia em voz alta, conversem e respondam as questões. Letra A. O que expressa os sinais de pontuação juntos no primeiro quadrinho. Quais são os sinais de pontuação? Nós vamos ter aqui, a interrogação, né? E a exclamação. Você já sabe que a interrogação é quando você faz uma pergunta, né? Interroga a pessoa sobre algo, questiona. E a exclamação é quando você expressa um sentimento, tipo um susto, uma expressão de alegria, uma expressão de comunicação. Você diz oi, olá, certo? Agora as duas juntas, ela vai expressar o quê? Pelo a fisionomia da Mônica no primeiro quadrinho, quando ela diz né? É como se ela estivesse fazendo uma pergunta a si mesma em pensamento e ao mesmo tempo demonstrando dúvida, demonstrando um sentimento, né? Ela nos dá uma dúvida, um espanto, uma surpresa. Ou seja, a Mônica ficou com dúvida em relação a alguma coisa que ela viu no Cebolinha, levou um susto e para ela aquilo ali é uma surpresa. B. No segundo quadrinho há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido a expressão facial de Mônica e essa pontuação pode expressar? Quando você olha para Mônica, você vê que ela põe a mão na boca e está assim um pouco aberta, né? E a expressão dela assim ainda é de susto. E ela pergunta, Cebolinha, o que você fez com seu cabelo, né? Então, ela faz o quê? Né? Uma dúvida, um espanto, um estranhamento, uma surpresa, além dela fazer a própria pergunta, não é isso? C. No último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto de Cebolinha indica que sentimentos. Quando ele diz assim, ó, nada, só peguei uma ventania no caminho, quando ele vinha caminhando, né? É a possibilidade, diferença pela dúvida da Mônica, certa irritação, incômodo com a pergunta. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo para a Mônica, é da tua conta? Né? Não é da conta da Mônica nem de ninguém se o cabelo dele está ou não assanhado. É mais ou menos isso que ele quis expressar, ok? Questão 2. Leia em voz alta esse trecho do poema Voo. Voa, voa passarinho, voa, voa para o seu ninho. Então, conversem sobre a entonação da voz diante do uso das reticências e sobre qual sentido esses sinais podem expressar nesses versos. Quando a gente conversa, tá? Você conversa de um jeito, mas quando você vai ler um texto, você lê de outro, porque num texto vai ter vários sinais de pontuação e cada sinal ele expressa algo. Alguns sinais vão finalizar a frase, outros vão fazer uma pergunta, outros vai dizer quem é que está falando, outro vai exclamar, demonstrar um susto, uma alegria. Então, demonstrar que a pessoa está gritando ou pedindo ajuda, né? Então, dependendo da pontuação, você vai ter a entonação, ou seja, a sua voz muda, tá? Então, você não vai ler voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho. Não, você vai dizer voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho, né? Tem que ter aquela entonação na voz. E
ele pergunta por que essas reticências nessa entonação? Porque ele está dando a ideia de que não foi finalizado, de que algo ainda tem por completar, né, essas estrofes, ou a ideia que se quer passar, tá? Então, quando você lê um texto que tem reticências, quer dizer que ainda tem mais coisas, ok? 3. Leia um trecho de um texto informativo. O título é Pombo Correio. O pombo correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério? A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um de seus pés uma mensagem que ela levará até sua casa. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos-correios. Até hoje, em Paris, na França, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido ao hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Charles Laurier, O Segredo das Pedras Gravadas. Escreveu Comunicação Paulo e Scipione, 2004, página 38, coleção Radar Adaptado. Então vamos lá, letra A. Observem os sinais de pontuação que foram destacados acima. Nós temos as aspas, está ali dentro delas a palavra sua casa, e nós temos os parênteses, que dentro deles está a palavra, as duas palavras na França, né? Tem duas palavras lá nas aspas, sua casa, e nas parênteses na França. Conversem para que esses sinais foram usados no texto. Então bora lá. As aspas, geralmente elas servem para indicar que aquela fala não é da pessoa, é de outro, quando você quer fazer uma citação. Mas geralmente é quando a frase é muito grande, né? É uma comprida, uma oração. Nesse caso, só são duas palavrinhas, sua casa. Então, aqui nesse caso, ela está querendo destacar essas duas palavras, né? Está querendo dar um destaque. É qualquer casa? Não. É a sua casa. Mas a casa de quem? Né? Do pombo correio, tá? E no caso dos parênteses na França, Paris. Até hoje em Paris, eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Mas em qual lugar de Paris? Né? Mas onde fica Paris? Paris, todo mundo sabe que fica na França. E aqui no caso o autor destacou na França, né? Usando os parênteses, então serve para isso. As aves não têm casa, mas tem ninho, por isso o uso das aspas. Né? Então, quando diz sua casa, a casa de quem? Do pombo correio, como eu falei. Mas quando a gente fala casa referente a passarinho ou alguma ave, nós estamos se referindo ao ninho, né? E os parênteses foram empregados para explicar que Paris fica na França. Agora leio juntos o quadro abaixo. Aspas podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual, e parênteses são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou comentário a um termo da frase. Então é isso, gente. Pequena aula de hoje, rapidinho. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo. Deixa aí seu comentário e curta para ajudar aí o canal. Valeu!